Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu venho aqui, em nome do Senhor Jesus, para deixar um versículo nessa tarde, deixar uma palavra de consolo a alguns, de temores a outros. Eu quero dizer que para você que é cristão, um cristão genuíno, um verdadeiro cristão, essa palavra de hoje, ela não é para te assustar, ela vai te dar alegria, porque estamos perto do fim. E isso para o cristão é uma felicidade imensa, é um gozo, é um prazer saber que o nosso Senhor Jesus está breve, está perto, e em breve Ele estará aqui conosco, ou nós estaremos com Ele. Amém? Não que Ele já não esteja conosco, Ele está com nós, no nosso espírito. Nós somos um com o nosso Deus. Amém? Hoje eu quero deixar um versículo, né, para saber, amém? Para você saber que Paulo deixou em Timóteo, 1 Timóteo, um versículo que diz sobre o fim, que é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Amém? Queria ler com os irmãos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Amém? Irmãos, sabemos que nesses últimos dias vem acontecendo muitas coisas que isso assusta as pessoas do mundo, assusta, mas nós que somos de Deus e somos cristãos, amém? Não nos assustamos, porque isso está escrito tudo nesse maravilhoso, essa maravilhosa palavra do Senhor, nesse livro que foi escrito para nós, que amamos ao Senhor. Irmãos, não devemos apenas amar o Senhor, nós também devemos amar a vinda do Senhor. Se o Senhor até hoje ainda não voltou, não foi porque não está no tempo dele. Já está no tempo dele. Eu creio que já está no tempo dele. Mas só falta nós encorajarmos e pregar a palavra do Senhor. Nós não estamos apressando a volta do Senhor. Nós queremos a volta do Senhor, mas nós estamos relaxados. Não estamos pregando o Evangelho. Não estamos levando a sua palavra. Porque a sua palavra diz, e esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Aí virá o fim. Então, se o fim ainda não veio, porque nós ainda não estamos apressando como de fato deveríamos apressar a volta do Senhor. Mas hoje eu estou aqui para te dar alguns vestígios da volta do Senhor. E 1 Timóteo capítulo 4, quando Paulo escreveu para Timóteo uma carta pastoral, ele deixou esse versículo que nos últimos tempos muitos apostariam da fé, ou seja, muitos se afastariam de Cristo. Hoje em dia a gente vê muitos pastores, presbíteros, muitos irmãos se afastando do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz, muitos se apostatarão da fé. Amém? Muitos estão com a mente cauterizada, achando que eu tenho pecado, mas eu nasci em pecado. Então eu tenho um pecado em mim desde quando eu nasci. Então Jesus veio ao mundo para me dar a vida, me dar a salvação. Sim, Jesus veio ao mundo para te dar a vida, te dar a salvação. Mas você tem que crer nele. Você tem que ter fé nele. Você tem que ter obra nele. Né? Como diz Tiago, se você não pode ser salvo apenas pela fé. Se você tem fé, você tem obra. Se você tem obra, você tem fé. Então, a sua fé é mostrada pela obra. Não tem como você mostrar a sua fé sem obra. Amém? Então, se ele veio e morreu por nós para nos salvar, nós temos que ter fé e obra nele. Amém? Amém? Então, irmãos, nesses últimos tempos vem acontecendo isso. As pessoas estão tentando se justificar de uma forma que não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia, ou a gente aceita a Bíblia totalmente, ela toda, ou a gente descarta ela totalmente. Se você ler um versículo da Bíblia aí
colocar para você, pô, serei salvo porque eu não pedi para pecar, eu nasci em pecado, mas Jesus veio e me salvou, Ele deu a vida por mim e me salvou. Então, eu não serei mais condenado. O meu pecado, eu vou pagar ele aqui. Não, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina, esse livro maravilhoso, que nós devemos nos se entregar ao Senhor para que sejamos salvos. Nos entregar de corpo, alma e coração. Como diz em Romanos, nós devemos nos entregar com mente, vontade e emoção ao Senhor. Devemos nos entregar com o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Então, irmãos, não deixe que ninguém te engane, não deixe te enganar. Você só será salvo se você for totalmente entregue ao Senhor, se você se entregar totalmente ao Senhor. E não dê ouvido a fábulas, a genealogias que dizem que é até bonita, é até gostosa de se ouvir, mas é mentira. Isso é o espírito enganador que está enganando as pessoas, estão deixando se levar e elas estão se levando por isso. Irmãos, nessa tarde eu estou aqui para te dizer, irmãos, para te dizer, como diz aqui no versículo, no capítulo 4, versículo 13 e 14, amém? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo disse isso para Timóteo, para que Timóteo exortasse as pessoas, para que Timóteo ensinasse. Disse mais, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias, com imposição da minha mão no presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como ao que te ouve. Amém? Então, irmãos, se o Senhor nos manda nos entregar a Ele, nos revertir totalmente dele, se entregar totalmente a Ele, para que Ele possa vir nos salvar. Se Ele não veio até hoje nos buscar, porque a sua palavra diz que Ele virá nos levar para morar com Ele, para nos fazer morada dEle, nos levará para Ele, seremos dEle. E se Ele até hoje não veio ainda, amém? É porque nós não estamos totalmente engranjados na vida do Senhor, totalmente na vinda do Senhor. Devemos nos entregar, devemos buscá-lo, devemos orar sem cessar para que Ele possa voltar, para não buscar, porque Ele deixou na sua palavra, eu virei e buscarei os meus. Ele disse que virá e nos levará para Ele, seremos dele, nós somos deles. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, nada, nem ninguém. Amém? Jesus é o Senhor, aleluia.